Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Nessa aula vamos dar continuidade ao nosso estudo dos números inteiros e nessa aula vamos falar especificamente da adição de números inteiros. Então vamos começar aqui com uma situação real, a situação do Paulo. Situação 1. Paulo ganhou R$ 35 de sua mãe e R$ 23 do seu pai. Letra A. Escreva uma expressão matemática que descreva a situação acima. Bom, então a gente tem aqui uma situação onde o Paulo teve dois ganhos, certo? Então a gente vai juntar esses dois ganhos. Então juntar na matemática é a adição. A gente vai adicionar duas situações. A primeira é o mais 35. Mais 35 é um ganho, né? Um ganho de 35 a gente representa com um número positivo. E da mãe foi um outro ganho também, um ganho de R$ 23. Então a gente está adicionando um ganho de 35 com um ganho de 23, certo? Então essa é uma forma de representar a situação por meio de uma expressão algébrica, certo? E aí a gente sabe fazer essa continha, né? 35 mais 23, a gente sabe que dá 58. Então pronto, toda a situação acima aí foi descrita por meio de uma expressão matemática. Tem outras maneiras de representar essa mesma sentença, essa expressão. A gente pode escrever assim, por exemplo, 35 mais 23 igual a 58. O que eu fiz? Nesse primeiro número aqui, nessa primeira situação, eu não preciso dos parênteses, eu posso tirar os parênteses. Coloquei um 35 aqui, o 23 eu deixei entre parênteses. Ou o contrário, 35 mais 23 também. As três formas são equivalentes, tá? Estão escritas um pouquinho diferentes. Aqui eu deixei o parênteses nos dois para deixar evidente que é a adição de dois ganhos. E aqui são só maneiras mais simplificadas de escrever a mesma expressão. Aos poucos a gente vai se acostumando que são todas iguais, tá? E a que a gente mais vai ver aí nos livros, nos exercícios, é essa forma aqui que é a mais simplificada possível, né? Que é o mais curtinho, mais rápido de escrever. Eu tenho aqui um ganho de 35 e um ganho de 23. E aí eu vou juntar essas duas situações aqui, vai dar 58. Vou adicionar os dois números, vai dar mais 58, tá? As quatro expressões são equivalentes. Agora a letra B. Com que quantia Paulo ficou? Bom, a gente já respondeu essa pergunta, né? Ele ficou com... Paulo ganhou no total R$ 58, né? Em relação ao que ele tinha antes, ele ficou com 58 a mais, ganhou 58. Agora a letra C. Faça uma interpretação dessa operação na reta numérica. Então veja só, aqui vou colocar a reta numérica, certo? E inicialmente ele não tinha ganho nada, né? Ele partiu do zero aí, digamos, né? Ainda não tinha recebido nada, então zero. Aí o pai dele, a mãe dele, na verdade, deu R$ 35. Então é um ganho, é positivo. Positivo na reta numérica é sempre para a direita, né? Lembra que a gente falou da reta numérica? Aí o negativo é para a esquerda, certo? Então como a gente ganhou, o Paulo ganhou R$ 35, então vai para a direita 35. E aí a gente chega no mais 35. Saímos do zero, fomos 35 para a direita, chega no 35. E depois disso, ele ganhou 23 do seu pai. Então, como é 23 positivo, é um ganho, a gente vai para a direita de novo. Então, sai do 35, vai 23 para a direita, e aí a gente chega no 58. Certo? Então, essa é uma maneira de representar essa operação na reta numérica. Ó. Partindo do zero, ganho vai para a direita e ganho vai de novo para a direita, chega num total de um ganho de 58. Bom, então resumindo, quando a gente faz a adição de dois números positivos, a gente tem uma conta desse tipo, que nada mais é uma conta bem conhecida de vocês. A gente já fazia contas desse tipo. Observe que adicionar dois números inteiros positivos é o mesmo que adicionar dois números naturais, ou seja, é a adição que você já conhece, que a gente já fazia nos outros anos, certo? Agora a gente tem que completar essa frase aqui. A soma de dois ou mais números positivos é sempre um número positivo, certo? Faz sentido. Se você ganha e ganha, no final você vai ter um ganho maior ainda. Quando você adiciona dois números positivos, sempre vai dar um número positivo. Aqui na reta numérica a gente pode ver isso. Como é um ganho, vai para a direita. Como é um ganho, vai mais ainda para a direita. Então, no final sempre vai estar à direita do zero, certo? Ou seja, sempre vai ser um número positivo. Situação 2. Marcelo perdeu 5 quilos e depois perdeu 12 quilos após um período de regime alimentar. Letra A. Escreva uma expressão matemática que descreva a situação acima. Bom, então são duas situações, são duas perdas. A gente vai juntar essas duas perdas. Então o símbolo de juntar é o símbolo da adição, é o mais. A gente vai juntar. Juntar o quê? A perda de 5 quilos com a perda de 12 quilos. Então estou fazendo a adição de uma perda de 5 com uma perda de 12. E perda, como a gente viu nas primeiras aulas, a perda a gente representa com um número negativo, né? Menos 5, menos 12. E aí, quando eu junto duas perdas,
o que acontece? Vai dar uma perda maior ainda, né? Eu junto as duas perdas, eu somo as perdas e dá uma perda maior ainda. Então, vai dar um total de uma perda de 17. Perdeu 5, perdeu 12, dá uma perda total de 17. Então, essa é uma expressão que representa a situação acima, aqui já com a resposta e tudo, né? Bom, assim como no outro caso, há outras maneiras de escrever essa expressão. Ó. A gente pode tirar esse sinal de mais aqui. Ó. Você pode escrever menos 5 menos 12, ó, igual a menos 17. Essa conta que está escrito aqui, ó, menos 5 menos 12, também representa a adição de dois números negativos, ó, menos 5 menos 12. Eu sei que é um pouco estranho, como que a gente vai saber que está adicionando, né? Com o tempo a gente se acostuma com essa linguagem, né? No começo fica a dúvida, como é que eu sei que esses dois números estão adicionando se não tem o número de mais? Mas essa vai ser uma linguagem recorrente e você vai se acostumar com isso. Ó. Aqui é um outro caso, ó, eu devolvi aqui o sinal de mais, ó, menos 5 mais a perda de menos 12. Ou uma forma mais simplificada, que vocês vão ver bastante nos livros, é essa forma aqui, ó, sem parênteses. Não precisa. Ó. Eu tenho uma perda de 5, uma perda de 12, vai dar uma perda total de 17, certo? Ou seja, menos 17. Bom, então essa aqui é uma forma mais comum de se escrever nos livros, né? Porque fica mais enxuto, né? Menos parênteses, não precisa de tudo isso. É um pouco estranho no começo, né? Que parece que não tem nenhuma operação entre eles, mas eles estão se adicionando, eles estão se juntando. Tudo bem? Letra B. Quantos quilogramas Marcelo perdeu durante esse período? Então a gente já respondeu aqui, né? A resposta deu menos 17, então Marcelo perdeu 17 quilos durante esse período. Agora, a letra C, faça uma interpretação dessa operação na reta numérica. Então, vamos lá, está aqui a reta numérica, né? Ele estava com a situação inicial dele, não tinha perdido, não tinha ganho nenhum peso ainda, então vamos partir do zero aqui, ó, certo? Começando do zero, a primeira coisa que aconteceu foi uma perda de 5. Isso é uma perda, é um número negativo, né? Na reta numérica, os negativos vão para a esquerda. Quando a gente perde, a gente vai para a esquerda. Menos 5, saiu do zero, perdeu 5, a gente chega aqui no menos 5, número negativo 5. Certo? E aí depois ele perdeu 12 quilos. Então é uma outra perda, é uma outra ida para a esquerda aqui. A gente vai mais um pouquinho para a esquerda, agora a gente vai 12 para a esquerda, menos 12. Certo? Então já estava no menos 5, vai menos 12, a gente chega lá no menos 17. Então essa é uma forma de interpretar essa situação na reta numérica. Ó, saímos do zero, foi para o menos 5, depois mais menos 12, né? Uma outra perda, chegamos no menos 17. E aí, tentando resumir de novo, ó, temos a adição de dois números inteiros negativos, menos 7 menos 12, duas perdas dá uma perda maior ainda. Se é uma perda foi para a esquerda, outra perda vai mais para a esquerda ainda, certo? Então, para adicionar dois números inteiros negativos, o que a gente faz? A gente adiciona os valores absolutos e damos ao resultado o sinal negativo, ou seja, o que você pode fazer é, como ele perdeu 5 quilos, perdeu 12 quilos, você pode ignorar o sinal, você sabe que são duas perdas, você faz 5 mais 12 dá 17. Só que aí, como são duas perdas, você não pode esquecer do sinal. Então, o resultado final dá menos 17. Você devolve o sinal. Ó, damos ao resultado o sinal negativo, certo? Então, no fundo, a gente está adicionando os dois números. 5 e 12 dá 17, só não pode esquecer do sinal. E aí, para completar aqui o finalzinho, ó, a soma de dois ou mais números negativos é sempre um número negativo, que faz sentido, né? Uma perda mais uma outra perda, se você teve duas perdas, o resultado final vai ser uma perda maior ainda. Pela reta numérica também dá para ver isso. Ó. Partindo do zero, se você perde, você vai para a esquerda. Se você perde mais um pouquinho, você continua indo para a esquerda. Ou seja, o resultado final sempre estará à esquerda do zero. Ou seja, sempre vai ser um número negativo. Agora um exercício para a gente treinar, o exercício 1 aí, ó. Então temos aqui adições de números positivos e adição de números negativos. Então aqui o positivo é o velho conhecido da gente aqui, ó. Soma dois números positivos. Então, adiciona os dois números. Se a gente tem dois ganhos, vai dar um ganho maior ainda. Ó. 35 mais 22 vai dar mais 57. Um ganho, com certeza vai dar um ganho. Então, dá positivo e aí é só adicionar os números, que dá 57. E a mesma coisa, o 27 está sem o sinal, mas ele é positivo também. Então, um ganho mais um ganho vai dar um ganho maior ainda. Somando 27 com 125 dá 152. Aqui, 12 mais 17, conta conhecida da gente, aí 12 mais 17 dá 29. Junta um ganho com um ganho, vai dar um ganho maior ainda. 21 mais 33, dois ganhos, teremos um ganho maior ainda. É só adicionar os dois valores que estão aqui. E 40 mais 29, né, essa conta é bem conhecida da gente aí, dá 69. Todas essas são adições de dois números positivos. Agora vamos treinar aqui a adição de dois números negativos, que é um pouquinho a novidade desse ano, né? Ó, eu tenho uma perda de 13 com uma perda de 15. Então o resultado vai ser uma perda maior ainda.
Ou seja, eu tenho que adicionar aqui, ó, 13 com 15 dá 28, e aí eu coloco o sinal negativo. Junta as duas perdas, perde, perde, dá uma perda maior ainda. Adiciono os dois números e coloco o sinal negativo. Mais uma vez, ó, tem uma perda de 34 que eu estou juntando com uma perda de 102. Então, adiciona os números, 34 mais 102, vai dar 136, e aí coloco o sinal na frente de negativo. São duas perdas, a resposta tem que ser negativa, cuidado para não esquecer do sinal. Aqui, mais uma vez, ó, agora com uma linguagem um pouquinho diferente, ó, a gente omitiu o sinal de mais. Tudo bem, isso continua sendo uma adição de dois números negativos, do menos 25 com menos 13. Aos poucos vocês vão se acostumando com essa linguagem, ó. Bom, então a gente tem duas perdas, então junta as perdas, fica uma perda maior ainda, ó, 25 mais 13, 38. E aí coloco o sinal negativo para mostrar que é uma perda, certo? Menos 18, menos 34, são duas perdas, uma consecutiva da outra, né? Perdeu 18, perdeu 37, vai ser o total uma perda maior do que as duas que estão aqui, né? Vai ser um número absoluto maior do que esse. Então, soma 18 com 37, vai dar 55, e aí coloco o sinal negativo, menos 55. E o último exemplo aqui, ó, menos 26, uma perda de 26 com uma perda de 24. Então, no total, vai ser uma perda de 50. Basta somar o 24 com 26, dá 50, e ao resultado você dá o sinal negativo. Vamos ver algumas situações diferentes agora. Situação 3. Sabe-se que Carlos ganhou 18 figurinhas na primeira rodada e perdeu 10 figurinhas na segunda rodada de um jogo com seus amigos. Letra A. Escreva uma expressão matemática que descreva a situação acima. Bom, então mais uma vez, ó, na letra A, vai descrever essa situação. São duas rodadas, a gente vai juntar os resultados das duas rodadas. Então, a gente vai fazer uma adição, certo? Só que nesse caso, a primeira situação é o ganho de 18 figurinhas. Então, como é um ganho, a gente já viu, a gente representa com um número positivo, mais 18. Só que na segunda rodada foi uma perda de 10 figurinhas. E uma perda a gente representa com um número negativo. Então, a gente vai juntar, a gente vai adicionar um ganho de 18 com uma perda de 10. E agora, como que a gente faz? É um pouquinho diferente dos anteriores, né? Então, o que acontece aqui? Qual foi maior? Qual se sobressai aqui? O ganho se sobressai da perda ou a perda se sobressai do ganho? Então, entre ganhos e perdas aqui, perceba que o Carlos mais ganhou do que perdeu. Então, o resultado final vai ser um ganho, certo? Ele mais ganhou do que perdeu. E aí, o que eu tenho que fazer? Do meu ganho, eu tenho que subtrair a minha perda, eu tenho que tirar a minha perda, certo? Então, eu tenho que fazer 18 menos 10, e aí vai sobrar só 8. Então, desse ganho, ele não vai ser tão grande quanto era no começo. Já tem que tirar 10, dá 8. Que no fundo é uma conta bem conhecida da gente aqui, né? No fundo é 18 menos 10, conta que a gente faz desde a primeira série, aí, que dá 8, certo? Outros jeitos de escrever essa mesma conta, a gente pode tirar esse sinal de mais, pode simplesmente escrever mais 18 menos 10, ou pode escrever assim também, ó, tirando os parênteses do primeiro, ou o mais comum que vocês vão ver no livro é dessa forma, que sem parênteses nenhum, fica mais enxuto, né? Mas sem tantos parênteses, ó. Mas temos que ler dessa forma, a gente tem um ganho de 18 e uma perda de 10, certo? Mesmo tendo nenhum sinal entre eles aqui, para indicar que é uma adição, a gente entende já que isso é uma adição, tá? E aí vai dar mais 8. Então, na letra B já está respondido, né? Qual foi o saldo de figurinhas de Carlos após a segunda rodada? Carlos ficou com um saldo de 8 figurinhas após a segunda rodada, né? Então, em relação ao início, ao quanto ele chegou, ele está com 8 a mais do que quando ele chegou, certo? Agora a letra C, faça uma interpretação dessa operação na reta numérica. Então, vamos lá, mesma ideia, a reta numérica, no começo, ele não tinha nada, assim, não perdeu nem ganhou nada, certo? Só que na primeira rodada ele ganhou 18. Então, como é um ganho, é positivo, a gente vai para a direita na reta numérica. Vamos 18 para a direita. Estava no 0, andou 18, chega no 18, mais 18, certo? Só que na segunda rodada houve uma perda, então a gente tem que ir para a esquerda agora, certo? E em relação ao 18, a gente vai 10 para a esquerda, a gente vai menos 10, certo? E aí, se estava no 18, foi 10 para a esquerda, chegamos no mais 8 aqui, o resultado positivo. Ó, perceba aqui na reta numérica, dá para ver que o ganho ele é muito maior do que a perda, né? Então, o ganho se sobressai à perda, então o resultado acaba sendo positivo, certo? O valor absoluto aqui do ganho é maior que o valor absoluto da perda, por isso o resultado final foi positivo. Mais uma situação, sabe-se que Pedro perdeu 15 de suas canetas e conseguiu encontrar 6 delas. Escreva uma expressão matemática que descreva a situação acima. Ó. Então, a gente tem duas situações, né? A gente vai juntar as duas situações. Vamos adicionar as duas situações. Primeira coisa, o Pedro começou perdendo 15 canetas, né?
Então, em relação ao começo, ele está com uma perda de 15, né? Por isso a gente representa com um número negativo. Só que depois ele encontrou 6 delas. Então, ele acabou recuperando, isso é uma coisa positiva, né? Positivo 6, então ele recuperou 6 delas. A gente vai adicionar essas duas coisas e ver qual foi o saldo final, certo? Então, ele perdeu 15 e recuperou 6. O que ele recuperou não foi suficiente, então ele ainda tem um saldo negativo, né? Então, das 15 que ele perdeu, ele acabou recuperando 6, então ele acaba com uma perda de 9 ainda. Ele recuperou um pouco da perda dele, mas não recuperou tudo. Então, o saldo final dele é de menos 9. Como que a gente fez essa conta? Peguei a perda total dele de 15 e tirei os 6. Então, eu diminuí a perda dele. Quando ele encontrou as canetas, ele acaba diminuindo a perda. Só que a perda ainda é muito maior do que o ganho, né? Então, o resultado final é negativo. Então, o resultado final é menos 9. Mais uma vez, ó, outras maneiras de representar isso aqui, ó, a gente pode colocar menos 15 mais 6 menos 9, ó, uma perda e um ganho. Ou a gente pode tirar o parênteses do primeiro, menos 15 e mais 6. Ou essa forma aqui, mais enxuta, menos 15 e mais 6, ó, uma perda de 15 com um ganho de 6 vai resultar em menos 9. Agora, a letra B já está respondido, vamos só colocar a resposta final. Qual foi o saldo de Pedro com relação ao número de canetas? Então, o saldo final foi de menos 9 figurinhas após o ocorrido, né? O saldo quer dizer que é em relação ao que ele tinha no começo, certo? Então, ele ficou com 9 a menos do que ele tinha, 9 canetas, né? Não é figurinhas. Bom, agora a letra C, faça uma interpretação dessa operação na reta numérica. Então, temos aqui a reta numérica. No começo, ele estava aqui com as canetas dele, não tinha perdido, não tinha ganho, não tinha nada, saldo 0. E aí, primeira situação, ele perdeu 15 canetas. Então, como a perda, a gente vai para a esquerda na reta numérica. Os números negativos vão para a esquerda. Então, menos 15, e aí a gente chega no menos 15, certo? Do 0, vai 15 para a esquerda, a gente chega no menos 15. Só que aí ele recuperou algumas canetas. Ele recuperou 6, a gente representa com um número positivo, mais 6, e a gente chega no menos 9, certo? Então, aqui na reta numérica, a gente consegue perceber, ó, que a perda se sobressai ao ganho. Ele muito mais perdeu do que recuperou. Então, como ele perdeu mais do que recuperou, o saldo final é negativo, né? Ele foi mais para a esquerda do que conseguiu voltar para a direita. O valor absoluto da perda é maior que o valor absoluto do ganho. Então, no final, a resposta tem que ser negativa. Bom, então vamos tentar resumir como que faz a adição de dois números de sinais opostos. Então, aqui a gente tem um positivo e um negativo, aqui a gente tem um negativo e um positivo. Perceba que nos dois casos a gente acabou fazendo a subtração dos valores absolutos, né? A gente do ganho tirou um pouquinho da perda, aqui da perda a gente tirou um pouquinho do ganho. Então, como que a gente faz? Ó, aqui eu fiz 18 menos 10, né? E deu 8. Como o ganho se sobressai a perda, resultado positivo. Aqui a mesma ideia, ó, eu tenho uma perda de 15 e o ganho de 6. Então, da minha perda eu tirei um pouquinho, ó, tirei 6. Só que aí o resultado fica negativo. Então, como que a gente pode escrever isso? Ó? A adição entre dois números de sinais opostos é sempre feita subtraindo os valores absolutos e conservando o sinal do número de maior valor absoluto, certo? Então, está escrito aqui na linguagem mais matemática que a gente já conversou. Eu faço a subtração dos números, 18 menos 10, e aí como o ganho se sobressai, a resposta é positiva. O valor absoluto do 18 é maior, então o resultado é positivo. Aqui é o contrário, ó. Eu faço 15 menos 6 dá 9. Só que como o valor absoluto do menos 15 é maior, então o resultado é negativo, né? Perceba que aqui é muito maior, então se sobressai resultado negativo. Bom, vamos treinar um pouquinho disso, ó. Exercício 2, complete a tabela a seguir. Então, eu tenho aqui a adição do menos 8 com mais 5. Então, para chegar na resposta final, você tem que fazer um exercício mental aqui, ó, em 3 partes. Primeiro, você olha qual que é o valor, qual que é o número de maior valor absoluto, o menos 8 ou o mais 5, ou seja, quem se sobressai aqui, ó. Quem sobressai é o menos 8, né? A perda é maior do que o ganho. Então, a gente coloca aqui o número de maior valor absoluto é o menos 8. Isso significa que o sinal do resultado tem que ser negativo. Agora a gente faz o resultado. Como faz o resultado? Faz 8 menos 5. E aí 8 menos 5 dá 3, coloca o sinal, fica menos 3. Aqui embaixo, ó, na segunda linha, temos 12 e menos 7. Então, a gente tem que primeiro procurar qual que é o valor, o número de maior valor absoluto. É o 12. Então, está aqui 12. Isso significa que o sinal do resultado vai ser positivo, certo? E aí, para chegar no resultado final, a gente faz 12 menos 7, que dá 5. Então, a resposta fica mais 5. Na terceira linha, de novo, ó, maior valor absoluto é o menos 45. Isso significa que o resultado vai ser negativo. Faz a subtração dos dois, 45 menos 37 dá menos 8.
Agora, 18 e menos 13, aquele que se sobressai, o que tem maior valor absoluto, é o mais 18, certo? Então, o resultado vai ser positivo. E aí faz 18 menos 13, dá 5. Então, a resposta é 5 positivo. Agora temos alguns desafios aqui, ó. Os buraquinhos estão em outros lugares, ó. Eu tenho que juntar um ganho de 20 com alguma coisa e a resposta vai ser essa aqui, ó. Vai ser 3. Então, que número que tem que preencher aqui? Primeira coisa, ó, desses dois números que estão aqui, um é o mais 20, o outro eu não tenho a menor ideia, mas o número de maior valor absoluto é o 20, certo? Então, esse número aqui é menor do que o 20. Ou é um número positivo menor do que o 20, ou é um número negativo onde o valor absoluto é menor que 20. Só que a resposta aqui dá 3, né? Como a resposta dá 3, perceba que esse número não pode ser positivo, né? Porque se fossem dois números positivos, teria que dar um positivo maior ainda. E aqui a resposta está dando 3, então não pode ser um número positivo. Esse número tem que ser negativo, certo? Porque o resultado diminuiu em relação ao 20. Agora, quem que é esse número que está aqui, ó? Bom, a gente já sabe que o sinal do resultado é positivo, né? Então, a gente já pode completar aqui com maisinho. Agora, que número que eu junto com 20 para dar 3? Então, a diferença entre eles tem que ser 3, onde o 20 é maior. Então, esse número só pode ser o menos 17, certo? Perceba que 20 menos 17 dá mais 3. Muito parecido aqui, ó, tem o menos 30 com algum número e o resultado dá mais 7. Se esse número aqui, se o resultado deu mais 7, é impossível esse número ser negativo, né? Se fossem dois números negativos, a resposta tinha que dar negativo. Duas perdas teria que dar uma perda. Como não deu um número negativo, deu um número positivo, com certeza esse número que está aqui é positivo. E vai ser um número positivo que se sobressai ao menos 30, né? Um número onde o valor absoluto é maior do que o do menos 30. Né? O sinal do resultado é positivo. E agora a dúvida, quem é esse número aqui? Certo? Bom, para o resultado dar mais 7, esse número tem que ser 7 a mais do que o valor absoluto desse. Então, só pode ser o mais 37, que é o número de maior valor absoluto. E por último, ó, a gente tem dois buracos aqui. Ó. Quem são esses dois números? A única coisa que a gente sabe é que o número de maior valor absoluto é o menos 23. Bom, então a gente já sabe um deles, né? E o resultado dá menos 1. Bom, já sabe que o resultado aqui é negativo, já preenchi aqui. Ó. O resultado é menos 1, o resultado é negativo. Agora, que dois números somados dão menos 1. Tem muitas possibilidades, só que a gente já sabe que um deles aqui é o menos 23. Ó. Então, vamos colocar o menos 23. E o outro tem que ser um número positivo com 1 de diferença, né? Porque a resposta está dando menos 1. Então, esse outro número só pode ser o mais 22. Então, menos 23 e mais 22 completa certinho aqui essa linha. Beleza? Bom, e agora aqui o exercício 3 tem um pouquinho para a gente treinar, ó, dessa conta. É sempre o mesmo procedimento, ó, analisa menos 8 e mais 15. Você analisa qual que é o maior valor absoluto, é o do 15. Então, a resposta é positiva, e aí você faz 15 menos 8 dá mais 7. No próximo, temos 123 menos 12. Essa é uma conta bem conhecida, é só fazer um menos o outro, né? Dá 111. Agora aqui é um pouquinho diferente, ó. Menos 35 mais 73. O positivo se sobressai, ó, ele é maior. Tem um maior valor absoluto do que o menos 35. Então a resposta é positiva. E aí você tem que fazer um menos o outro. 73 menos 35 é mais 38. Sempre que os sinais forem opostos, tem que fazer subtração dos valores absolutos. Nunca é adição dos valores absolutos. Agora, no próximo, temos menos 27 mais 13. O menos 27 tem o maior valor absoluto, então a resposta vai ser negativo 14. Faz um menos o outro, vai dar menos 14. Aqui subtrai os dois e o resultado aqui tem que ser negativo, né? Porque o negativo se sobressai, vai ser menos 51. Temos menos 425 e mais 350. O negativo se sobressai, tem um maior valor absoluto, então a resposta vai ser negativa. E aí faz 425 menos 350 dá menos 75. No próximo, ó, a gente tem uma perda e um ganho. A perda se sobressai ao ganho, então a resposta vai ser negativa. E aí faz 126 menos 48 dá menos 78. No próximo, o ganho se sobressai a perda, então a resposta vai ser positiva. Positiva quanto? Faz um menos o outro, vai dar mais 185. Agora, no próximo, temos aqui uma perda de 253 e um ganho de 315. Então, o valor absoluto do 315 é maior, ou seja, o ganho se sobressai a perda. Então, a resposta vai ser positiva, faz a subtração dos valores, vai dar mais 62. 75 menos 123, ó, a perda é maior, então a resposta vai ser negativa, subtrai os dois, dá menos 48.
Menos 120 mais 80, o negativo se sobressai. Faz 120 menos 80, vai dar menos 40. E por último, a continha bem fácil aqui, ó, 18 menos 17, fácil, dá mais 1. Beleza, pessoal? Valeu!